Graça e paz, igreja. Amém? Nesse dia chuvoso, nessa noite, na verdade, que deu uma intensificada, mas para a glória de Deus, tem um povo sedento aqui, Povo querendo buscar o Senhor, querendo ouvir a palavra. E eu estou feliz que eu estou retornando, hoje. Glória a Deus. Retornando às ministrações. E para a glória de Deus está aqui a recuperação. Ok. E agora a gente vai fazer o test drive, Vamos ver essa voz como é que vai sair até o fim. Mas eu creio num Deus de obras completas, amém? Tudo que Ele faz é infinitamente maior e melhor. E hoje o Senhor quer ministrar um pouco mais aos nossos corações a respeito desse tema que nós estamos trabalhando, nesse mês, sobre estar realmente firmado nessa rocha. E hoje o Senhor vai falar conosco no texto que está em Mateus 7, 2 versículos pequenos, 13 e 14. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus 7, 13 e 14. Vai dizer o seguinte: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Pai, nós estamos agora diante da Tua santa palavra. Tivemos esse tempo aqui de louvor, um tempo de Te buscar, de lançar sobre o Senhor esse cansaço de um dia enfadado, Senhor, de trabalho. Uma noite que talvez poderíamos estar descansando na nossa casa, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que possamos ouvir a Tua palavra com um coração atento, Senhor, com os ouvidos bem abertos, Pai, para entender e compreender agora a Tua palavra. Então não deixa com que nenhuma preocupação, nenhuma distração venha tirar o foco da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Domingo vocês estavam aqui e o nosso pastor ministrou cada vez mais brabo, Gente, domingo ele estava, sem pino na granada. Domingo ele estava. E ele veio falando sobre oração, porque o versículo, que ele tratou aí anterior a esse, vem falando sobre a porta. Não é isso? Bater e a porta vai abrir. Buscar e você vai achar. Você vai encontrar se você buscar. Então, ele veio tratando sobre essa busca, sobre bater nessa porta, sobre buscar em Deus. Então ele veio tratando sobre oração. Amém ou não amém? Você estava aqui? Diga amém. Então você aprendeu, entendeu que o meio dessa busca é a oração. E ele deu vários exemplos de orações e modelos, e ele saiu citando várias áreas que nós devemos orar. Só que aí vem o versículo seguinte, depois desse texto, que é o que nós acabamos de ler.
E o Senhor vem falando como que é essa porta. Você vai bater. Essa porta ela vai abrir. Mas essa porta ela abre para um caminho que está nos conduzindo a um destino. Essa porta que ela abre, ele vem falando aqui que ela é estreita. Essa porta, ela é estreita. E ele já vem logo falando da porta larga, que é uma porta que nos conduz para perdição, para caminhos tortuosos, para caminho de morte. Logo, nós concluímos aí que realmente só existe dois caminhos. Um caminho que nos leva para a morte e o outro caminho nos leva para a vida eterna. Então, quando nós passamos a meditar sobre essa porta estreita, nós começamos a perguntar ao Senhor, por que essa porta ela é estreita? Por que Ele vem falando que a porta é estreita e é melhor escolher a porta estreita, ou seja, o caminho mais difícil, porque tudo que é estreito a gente passa com dificuldade, a gente passa com desconforto. É ou não é? Se tem um caminho mais largo, a gente quer o caminho mais largo, não é isso? É melhor andar no meio dessas cadeiras ou é melhor andar por aqui? É melhor andar por aqui pela frente. A gente não quer passar pelo meio, porque a gente não quer ter o desconforto, o incômodo. Mas a palavra ela vem nos ensinando, e Jesus está nos ensinando a fazer escolhas. Nós que tanto perguntamos, por que isso, por que aquilo, mas a gente tem o costume de perguntar depois. O mau costume de perguntar depois. Só que esse não deve ser um comportamento cristão, um comportamento do crente. O comportamento de quem anda com Cristo deve ser fazer perguntas antes da escolha. Quando a escolha ela chega, quando chega ali a dúvida, quando chega a decisão a ser tomada, nós precisamos perguntar ao Senhor: como que nós vamos agora seguir de agora em diante? Porque a gente sabe que toda escolha ela vai nos levar a um caminho que vai nos dar em um destino. Não se engane pensando que isso aqui é coisa boba. Como é que eu escuto? Você é espiritual demais. Você pergunta até isso. Eu lembro de uma vez, quando eu estava grávida do Daniel, e perguntaram, qual vai ser o nome? Estava no iniciozinho da gestação. E eu falei, ainda não sabemos, estamos orando. Ela, meu Deus, você ora até para saber nome de filho. E eu disse, meu Deus. E era crente. E a gente escuta uns absurdos como esse. E a gente precisa aprender e entender que se nós somos filhos de Deus, nós tomamos parte da herança, porque o sangue dele foi derramado naquela cruz por mim e por você. Ele veio e ele fez no mundo sim carnal, mas ele quebrou cadeias o quê? Espirituais. É ou não é? Ele quebrou cadeias espirituais. Ele foi lá no teu passado, ele quebrou tua culpa, ele quebrou tudo. Anulou para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha essa vida eterna. E aí, na hora de decisões e escolhas, você vai aceitar, pensar, ouvir ou se posicionar com uma resposta dessa? Você está sendo espiritual demais? Mas na hora do perdão dos pecados não é espiritual, não.
Então a gente precisa aprender a meditar um pouco mais sobre esse caminho estreito, sobre essas escolhas que nós precisamos diante de toda decisão. A gente precisa começar a pensar que a opinião dos outros, ela pode ser importante, ela pode ser relevante dependendo de quem é, de onde vem. Mas essa palavra aqui, meus irmãos, essa palavra aqui ela não erra. Essa palavra aqui ela não falha. Essa palavra aqui ela tem um conselho certo, a direção certa, a escolha certa, a resposta exata de tudo aquilo que a gente deve fazer e de toda forma que a gente deve caminhar. Porque existe um meio que nós devemos caminhar. Existe, e isso sim traz desconforto. As escolhas trazem desconforto, e o Senhor vai nos ensinando sobre isso. Ele vai nos ensinando a renunciar. Isso é o desconforto, é abrir mão de uma vontade própria mesmo, para poder ouvir e saber aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que a palavra dele diz, para que eu possa caminhar de maneira a agradá-lo. Porque na porta estreita, ela não cabe a nossa vontade. A porta estreita, ela cabe a verdade. A porta estreita, ela vai caber a verdade é Cristo, a verdade é o Evangelho, a verdade é a retidão, a verdade é a justiça dele. A verdade é ela que vai caber nessa porta estreita. A nossa vontade, ela não é certo de caber ali não. Porque a nossa vontade, ela se torna a vontade do Pai. Nós precisamos aprender a fazer a vontade do Pai. E eu pude observar que o Senhor, Ele vai nos conduzindo a encontros. O Sermão do Monte, tudo isso que nós estamos meditando, ele está nos levando a viver uma vida de quê? De não aparência. Em outras palavras, ele está dizendo: a lei que vocês aprenderam, vocês engessaram ela tanto, vocês estão vivendo tanto dentro de uma forma que estão esquecendo da minha presença. Vocês estão negligenciando o meu espírito, vocês estão negligenciando a minha voz, a minha direção. Então a gente estava ali vivendo muito de regras, sem a presença, sem temor. Por isso que ele vem falando muito aos hipócritas, aos fariseus, que faz, mas manda fazer, mas não faz. Então, o Senhor, Ele vai nos conduzindo por esse caminho, por um caminho a viver longe dessa aparência e a ter mais o quê? Relacionamento íntimo com Ele. A ter mais tempo com Ele, para que a gente possa ter sabedoria, discernimento de entender como que a gente vai fazer as escolhas. E eu gosto de um texto, e a gente vai lá nele agora, que está lá em Mateus 19, 16. Mateus 19, 16. O jovem rico é um exemplo muito vivo e claro de escolhas entre porta estreita e porta larga. Então, Mateus 19, do 16 ao 22. Vai dizer: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom?
bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele continua. E ele lhe perguntou: quais? E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Olha quanta presunção. Mas Jesus ainda respondeu: se você quer ser perfeito, vá. Venda os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha só, ele chegou teve esse encontro com Jesus, onde ele poderia ali ter mudado a vida, ter deixado Jesus entrar aonde aquilo ali roubava a presença de Deus. Mas nesse encontro com Cristo, que esse jovem rico teve, ele ainda pergunta: quais os mandamentos? Ele sabendo. E Jesus, ele sai falando. E Jesus vai falar dos mandamentos e ele encerra falando assim: ama o teu próximo como a ti mesmo, que é o mais fácil de todos, né? Só os risinhos assim, contém ironia no que eu falei. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu não sei você, mas a oração que eu mais faço é: Senhor, batiza-me com o dom do amor. Senhor, eu preciso amar, eu preciso do teu amor, eu preciso. Porque quando a gente se depara na hora de amar o próximo, e o próximo, quando eu digo, está bem próximo mesmo. Às vezes não é o inimigo que te faz mal, não é aquela pessoa que fala mal de você, não. Às vezes até o próximo mesmo. Seu marido, seu filho, sua mãe. Naquele momento difícil, que dá aquela resposta que não era para dar, que toma aquela atitude que não era para tomar. Agir com amor, com paciência, bondade, longanimidade. É fácil? É fácil? Não é fácil, não. A vontade é de chutar o balde, fala a verdade. A vontade é de chutar o balde e dizer: Senhor, não volta hoje não. Porque o coração está daquele jeito. Mas esse jovem rico, ele diz que já faz tudo isso. É uma presunção, é um orgulho de achar que realmente tem tudo, que já é autossuficiente. E aí você já arrisca uma coisa que não entra nessa porta estreita. A autossuficiência, presunção, orgulho não tem como passar na porta estreita. Por quê? Porque a porta estreita, a verdade, ela exige arrependimento. E arrependimento exige humilhação, reconhecimento de erros, de falhas. E não tem como chegar nesse lugar com orgulho, com autossuficiência, sem dependência de Deus. Não tem como. Não dá para passar na porta estreita. Então, é uma área que nós precisamos vigiar, entendendo que esse caminho vai me levar na porta larga. Quando eu estou agindo de maneira orgulhosa, quando eu não dou o braço a torcer, quando eu não reconheço, quando eu não ofereço a outra face, como a gente já vem tratando.
São nas atitudes diárias que o Senhor, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos apontando, Ele vai nos mostrando, Ele vai revelando, Ele vai falando. Assim como Ele fez com esse jovem rico. Até que Jesus pega lá no ponto fraco e fala: tudo bem, então vende tudo e você vai ter um lugar no céu. E Ele falou isso por quê? Porque o céu a gente compra? Não. Será que o valor desse jovem rico ia comprar algo no céu? Não, nunca, jamais. Não é em troca. O céu, a graça é um presente de Deus para mim, para a sua vida. O Senhor, Ele está preparando lugar para nós, morada. E isso é um presente, Ele se alegra em presentear assim um pai. Ele quer trabalhar hoje em dia para deixar no mínimo uma casa para cada um dos filhos. Imagina o nosso pai, a alegria que Ele não tem em preparar o melhor para nós. Então, vida eterna não se compra. O Senhor, Ele nos dá essa graça, esse presente, para que a gente possa acessar esse lugar. E a forma que a gente deve viver é uma resposta a essa graça. É uma resposta. É como um pai que cria um filho, que educa, que faz tudo, e ele diz assim: meu filho, o mínimo que você pode fazer isso é uma resposta. O mínimo que você pode fazer é aquilo que lhe cabe na sua idade, é estudar, é tirar notas boas, é mostrar bom comportamento daquilo que eu ensino a você. Seu pai e sua mãe não lhe cobra. Meu pai e minha mãe não me cobra por isso, em valor. Não. Isso é uma resposta que nós damos diante daquilo que nós recebemos. Então essa vida não é o dinheiro, não é sobre o dinheiro que o Senhor, Ele vem tratando aqui na vida do jovem rico, mas é sobre aquilo que tinha o coração daquele jovem. É sobre aquilo que tem o meu e o seu coração, que o Senhor, Ele vai pedir. Ele vai dizer: então larga isso, Priscila, larga isso, Priscila, deixa isso para trás. Isso aí não vai te levar para o céu, isso aí não vai te levar ao Pai, porque nos conduz a esse lugar. Ele está nos conduzindo às nossas escolhas. Então, esse jovem rico, ele vem retratando muito bem sobre o que cabe, sobre o que não cabe. Lucas 13, 24. Abra aí comigo. Lucas 13, 24. Olha como ele vai dizer aqui. O mesmo texto da porta estreita. Mas vai dizer assim: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois afirmo a vocês que muitos procurarão encontrar, mas não conseguirão. Ele traz essa palavra esforcem-se. Esse esforço, ele vem para que a gente possa realmente ser tomado de ousadia e coragem para confiar em Deus. Para confiar e lançar sobre Ele, largando tudo aquilo que está nos impedindo de nos aproximar dEle. Porque Ele sabe nos conduzir. Lucas 14, 33. Você vai só mais uma página aí, ó. Lucas 14, 33. Vai dizer assim: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Porque é necessário renunciar
O que cabe na porta estreita é renúncia. É necessário renunciar, é necessário deixar para trás, é necessário ouvir a voz e saber aquilo que agrada ao Senhor. Ler essa palavra e ver aqui que está claro, explícito no texto. E muitas das vezes nós queremos ainda debater com isso aqui, com a palavra. E é necessário a gente ter essa vida de renúncia, de abrir mão, de buscar o Senhor, para que Ele possa realmente, a gente possa, na verdade, estar sendo direcionado por esse caminho que nos leva a essa vida eterna. Porque a palavra em João 14,6, essa daí, quase todos sabem de cor. A palavra vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele já vem dizendo, ele é esse caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, por que que eu vou buscar de outra fonte? Então, por que que eu ainda estou fazendo mais escolhas? Então, em tudo aquilo, o Senhor, Ele vem nos direcionando. Mas nós temos o exemplo do jovem rico, que fez a sua triste escolha. Ele saiu triste. Cada encontro que eu e você, nós temos com Cristo, nós precisamos sair com a alegria de fazer a vontade dele. Às vezes você pode sair triste, porque você está abrindo mão de algo, está dizendo não para a sua vontade. E essa tristeza é uma tristeza normal, é uma tristeza que dói. Poxa, eu queria tanto isso. Mas a alegria de saber que eu estou obedecendo ao Senhor, ela supera. Quantas vezes vocês já ouviram eu e o pastor Rodolfo falar aqui: nós não queríamos vir para cá, nós queríamos estar em Campo Grande, a gente não queria isso, mas o Senhor direcionou, o Senhor enviou palavra, o Senhor foi enviando recursos, o Senhor foi enviando confirmação. Mas tínhamos a opção de dizer: eu não vou, não é para mim não. Não, dá desculpas, e desculpas. E essas desculpas vão fazendo com que a gente vá dando voltas e voltas e voltas e mais voltas, sem viver a vontade de Deus. Porque não estamos fazendo a escolha de acordo com a vontade dele. A gente vai, às vezes a gente nem vai. Não é verdade? Às vezes a gente não vai pedir. Mas ele faz questão de lançar uns 3 outdoor assim, ó. Com a seta, né? Pra cá, abençoado, pra cá. É ou não é? Você diz: menina, Deus está botando os outdoor, dizendo que não. Ou então uma placa: pare. Não vá, minha filha, nesse relacionamento não. Pare aí. Você não é brigada não, você não está casada, você está namorando ainda. E os adolescentes, eu vou pegar a vibe do pastor Rodolfo para acordar vocês. Pare aí, você está namorando, termine. Aí você fica: mas eu gosto dele. Mas se a gente não prestar atenção, a gente vai pegar outro caminho. E tem essa opção e tem essa escolha. Como a gente viu o jovem rico. Mas tem outro exemplo de uma escolha linda. Lucas 19. Tá facinho aí, hein? No mesmo livro. Vamos embora. Lucas 19, do 1 ao 9. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu,
desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Olha só, Zaqueu, ele era um pecador. Zaqueu, ele era ali excluído da sociedade, porque ele era o cobrador de impostos. Então ele não era bem aceito. Ele não era bem aceito por conta da função, por conta daquilo que ele fazia. Mas ele desejou esse encontro com o Senhor. Ele desejou encontrar com o Senhor e ir além. Porque ele encontrou e ele decidiu, antes mesmo do Senhor lhe pedir, ele já sabia que ao encontrar esse Cristo é necessário renunciar. Ele já sabia, quando eu encontrar com Ele, eu não posso mais fazer isso. Quantos aqui já aconteceu isso? Se eu for orar, eu sei o que Deus vai falar. Eu já sei. Já orou quanto a isso? Não orei não, porque eu já sei o que Deus vai dizer. Então, se já sabe, dobre esse coração, quebra esse orgulho, deixa com que o Senhor direcione a sua vida, deixe com que o Senhor venha para que você faça escolhas assertivas, dos quais você não venha gastar uma vida inteira, numa vida hipócrita, vivendo dentro da igreja, porque eu aceitei Jesus, porque eu venho para o culto, porque eu tenho minha rede de amigos, porque eu constituí minha família, mas dentro do meu coração, eu ainda continuo com o coração orgulhoso, fazendo mais escolhas, e vai chegar naquele grande dia que o Senhor vai dizer: eu não te conheço, aparta-te de mim. Então, as escolhas, elas precisam estar pautadas na palavra, no nosso manual de vida. A gente precisa escolher essa porta estreita, que está falada de maneira muito clara, aquilo que entra, aquilo que não entra. A gente vê na vida de Zaqueu esse arrependimento dele já diante do Senhor, uma confissão, um arrependimento, uma restituição. Ele já chegou para Cristo dizendo: o que eu posso fazer? E ele já saiu dizendo tudo aquilo que ele podia fazer. E essa atitude é a atitude que o Senhor espera de nós. Que o nosso coração, ele venha realmente exalar essa transformação de vida. Isaías 55:7, eu vou ler para você. Vai dizer que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Deixa eu te dizer, esse caminho nos conduz a uma vida eterna. E hoje o Senhor está nos conduzindo a esse caminho de arrependimento. Hoje o Senhor está nos conduzindo a esse lugar de dobrar os nossos joelhos, dobrar o nosso coração diante do Senhor, rever os conceitos, rever as atitudes, rever os comportamentos. O Senhor hoje está nos conduzindo a esse caminho. Esse caminho de intimidade, esse caminho onde a gente
ouve a voz, esse caminho onde a gente se posiciona, esse caminho aonde a gente pode ouvir e se mover de maneira assertiva. Não dá para caminhar longe dessa presença. Não dá para caminhar sem a direção desse Pai. Não dá para continuar fazendo escolhas em cima de escolhas erradas e tá vivendo consequências e colocando a culpa, a conta na conta de Deus. Não dá. O Senhor hoje realmente Ele quer esse tempo para nós. Um tempo para que a gente possa meditar, que a gente possa olhar para dentro de si e perguntar: Senhor, eu estou te agradando? Senhor, minhas atitudes estão te agradando? Será que eu estou andando conforme o Senhor tem me direcionado? Porque esses dois caminhos, às vezes vem a dúvida às vezes bate forte. E agora eu faço o quê? Mas a paz que excede todo entendimento, ela governa o nosso ser. E a gente consegue saber aquilo que vem dele. Nós precisamos pedir a um homem que ele não tem tanta referência de uma vida muito boa que viveu, Salomão. Mas na hora de pedir, ele soube pedir. Quando o Senhor perguntou a ele o que pedir, Salomão pediu sabedoria. Aquele homem, ele pediu sabedoria, e essa petição dele alegrou o coração de Deus. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que possamos tomar atitudes e fazer escolhas assertivas em nossas vidas, para que possamos realmente levar essa vida de escolha, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, que não é fácil, mas ela é prazerosa quando nós vivemos ela no Senhor. A recompensa, ela é eterna. A recompensa, ela vem do céu. A recompensa não vem de homens. A recompensa não vem desse prazer momentâneo que o mundo, o pecado oferece. A recompensa vem de um prazer e um gozo na alma que é eterno na presença dele. É uma paz que excede todo entendimento. É uma convicção que ninguém tira de dentro de você. É algo que ficam procurando tentar entender. Como que você fez essa escolha? Como que você abandonou esse emprego? Você abandonou esse emprego, mas você ganhava tão bem. Quantos aqui não já passou por essa situação? Mas o Senhor tinha falado ali, sabendo que aquele emprego tinha seu coração, sabendo que naquele emprego era um lugar que fazia com que você caía, com que você viesse a pecar, negligenciar os princípios de Deus no teu coração. Ali você mentia, ali você roubava, ali você pegava aquilo que não era seu. E o Senhor, Ele vai pedir, Ele vai dizer: sai, me entrega, confia, eu sustento, eu envio, mas permanece na verdade. A verdade, ela é inegociável. O Evangelho, ele é inegociável. Essa palavra que nos conduz para essa vida eterna, essa porta estreita que nos conduz à vida eterna, ela é essa verdade que transforma, que liberta, que cura, que salva. Ela é
essa verdade que renuncia, mas que traz essa libertação para a alma. E a gente entra e a gente vai com Cristo, a gente passa, seja no mais profundo vale, ou seja na montanha mais alta que Ele queira nos levar, mas nós conseguimos passar de mãos dadas com o Senhor na presença dEle. Você pode ficar de pé no seu lugar?